Antes de começarmos esse vídeo, certifique-se de que regou bem as plantinhas da sua casa e de que não tenha deixado a toalha molhada em cima da cama. Também não demore demais para colocar a sua refeição, porque senão ela vai esfriar e vai passar do horário certo de lavar a louça depois. Mas se você não fizer tudo isso, tudo bem, a personalidade de hoje te perdoa. Vocês estão ligados que é piada, né? Não? Certeza? Então tá, hoje o vídeo é sobre os ISFJs. O ISFJ, também conhecido como a personalidade do defensor, do guardião ou do protetor, possui em sua estaca as funções cognitivas. Sensação introvertida, SI como função dominante. Sentimento extrovertido, FE como função secundária ou auxiliar. Pensamento introvertido, TI como função terciária. E a intuição extrovertida, NE como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa uma stack ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card ou na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. A sensação introvertida gera no ISFJ uma percepção bastante particular da realidade. Sua percepção sensorial é carregada de impressões subjetivas, que na maioria das vezes intercepta a percepção da realidade externa. Embora percebam sensorialmente as coisas que todos percebem, sua percepção não se restringirá apenas ao objetivamente dado, ou seja, a realidade material ao ser captada passará por um filtro subjetivo, que acabará por tornar a percepção desproporcional em relação ao objetivamente dado. A realidade externa não encontra acesso direto e imediato ao sujeito. Há uma contenção da percepção, que fica limitada e colada ao caráter íntimo e particular das impressões. É como se houvesse uma certa fusão entre o que é percebido sensorialmente com a impressão subjetiva evocada. Diferente da sensação extrovertida, que capta os estímulos de uma determinada situação ou objeto de maneira mais instantânea, direta, abrangente e completa, a sensação introvertida, pela sua qualidade subjetiva, tende a ter uma atenção mais seletiva, procurando aquilo que de alguma forma aguce ou ative o seu campo perceptivo interno, de modo a buscar por sensações mais específicas, ou que remetam a experiências prévias. Isso faz com que muitas vezes eles se apeguem a pequenos detalhes que para a maioria das pessoas passam desapercebidos. Sendo assim, podemos dizer que a sensação extrovertida está direcionada à extensão e intensidade da sensação do mundo físico, enquanto que a sensação introvertida faz um movimento de introspecção e profundidade em relação ao caráter subjetivo dessas experiências, dando um significado mais particular e específico para cada objeto percebido. Isso cria, no ISFJ, esse complexo e profundo banco de dados e registro de sensações subjetivas em relação aos objetos, ao qual, sempre que o ISFJ estiver diante de uma nova situação, utilizará como uma lente para a percepção de outros objetos externos. Portanto, suas impressões, ao longo do tempo, se tornam praticamente independentes ao objeto concreto, importando mais a impressão e o significado que tal objeto registrou em seu íntimo. Por isso, os ISFJs podem ter bastante necessidade de seguirem determinados protocolos e ordens ou instruções confiáveis para conseguirem guiar suas ações, devido a essa dificuldade em lidar com novos dados objetivos, ou seja, não haverá tanta espontaneidade em sua reação perante suas percepções, pois elas serão entremeadas por suas particularidades íntimas, advindas de experiências anteriores. Existe a necessidade de processar internamente um objeto antes de torná-lo como válido. Ou seja, aquilo que ainda não está dentro do seu esquema perceptivo interno pode ser visto como algo potencialmente ameaçador. Há, portanto, uma busca pela estabilidade, pela proteção e pela segurança em relação ao mundo externo, limitando, contendo e restringindo a influência dos objetos externos sobre ele. Apesar do ISFJ não ignorar conscientemente ou por completo os objetos e situações externas, ao gerar essas percepções que já não condizem diretamente com a natureza primordial delas, o ISFJ acaba transparecendo uma errônea imagem de pessoa passiva, contida, restringida ou até mesmo apática. A sua relação com os objetos se dá praticamente de dentro para fora, não existindo necessariamente uma consciência da relação entre o estímulo
estímulo e a sensação. Entretanto, essa aparente passividade do ISFJ não é necessariamente condizente com a realidade, pois internamente essa personalidade é bastante obstinada e possui opiniões próprias bastante fortes, mesmo que geralmente não as expresse. A função secundária do ISFJ é o sentimento extrovertido, que julgará a realidade através de valores e princípios que sejam universalmente aceitos, ou seja, dentro daquilo que seja aceitável ou não, bom ou não, para a maioria. O sentimento extrovertido do ISFJ compensará a natureza mais distante da sensação introvertida, tornando mais palpáveis suas ações, que serão guiadas para a manutenção do bem-estar coletivo. Por isso, a fama de serem bastante protetores, dedicados e abnegados, ao privilegiar o cuidado e a nutrição dos outros. Suas ações perante a realidade serão guiadas por suas percepções. A preferência pelo que já é conhecido e estável faz com que o ISFJ busque garantir este mesmo conforto e comodidade para todos. Por isso, o ISFJ irá sempre prezar pela harmonia entre as condições materiais e sentimentais do coletivo. Afetam as pessoas de maneira objetiva e impessoal, porém, priorizando aquilo que ele percebe como sendo importante a partir de sua experiência particular, ou aquilo que tem um significado mais subjetivo para ele. É através dos pequenos gestos, atos de gentileza, doação e caridade que eles geram impacto no coletivo, cuidando sempre para que as necessidades alheias sejam supridas em seus mínimos detalhes. O pensamento introvertido como função terciária também terá bastante importância para a personalidade do ISFJ, pois é ele que, somado ao seu esquema perceptivo introvertido, dará aos ISFJs a razão pessoal para agirem da forma que agem. Apesar de buscarem sempre pela harmonia, pelo conforto e pela estabilidade, eles não são conformistas, pois não aceitam de imediato imposições que eles não considerem como razoáveis ou lógicos para eles. Ou seja, para o ISFJ, não fará sentido ou não será razoável aceitar situações ou tomar decisões que corrompam o seu senso de justiça e ética advindos do sentimento extrovertido. Portanto, eles não admitirão dogmas ou doutrinas autoritárias que desrespeitem o bem-estar do coletivo, bem como também não admitirão aquelas que firam as suas opiniões e juízos pessoais. A sua procura por ajudar o próximo também terá raízes em um processo racional também subjetivo, que fornece para eles esse senso de dever para com o coletivo. A forma como o ISFJ consegue organizar logicamente o seu banco de dados e impressões sensoriais cria esse framework que consegue perceber de maneira única quais são as inadequações no mundo ou o que está fora do lugar e precisa ser resolvido. A intuição extrovertida do ISFJ é a sua função inferior, ou seja, é a função que este tipo de personalidade mais evita de utilizar. Contrariando o estereótipo da sensação introvertida como sendo uma função fixada em traumas ou meramente presa ao passado, é importante dizer que, na verdade, esta função trará uma certa hipersensibilidade para aquela pessoa, ou seja, a profundidade do impacto subjetivo que os estímulos irão causar na pessoa faz com que ela realmente se torne relutante a novos estímulos, ou tenha dificuldade em abstrair novas possibilidades. Porém, não necessariamente devido a ocorrências traumáticas, mas por tentar evitar o desgaste que o excesso de dispêndio de energia psíquica ocasionará para a geração de novas percepções. Devido ao descompensamento entre a sua função dominante e a intuição extrovertida, o ISFJ pode acabar utilizando a sua NE de maneira muito arcaica, imatura ou primitiva, pendendo para uma visualização de possibilidades futuras carregadas de extremo pessimismo, medo e insegurança, ao focar apenas nas piores e mais sombrias possibilidades possíveis, o que também explicaria muitas vezes algumas atitudes superprotetoras ou demasiadamente defensivas. Os ISFJs acham cansativo e desgastante quando alguém não cumpre com a sua palavra, mudanças bruscas ou repentinas, se sentirem apressados por outros, ser o centro das atenções ou serem muito bajulados, estarem próximos de pessoas muito chamativas ou espalhafatosas, serem forçados a pensar sobre um futuro muito distante, desarmonia ou grosseria, falta de seriedade, respeito e compromisso para com o coletivo, quando pulam de um assunto para outro ou de um ponto de uma história para outro sem explicar os pormenores, pessoas muito invasivas ou que interfiram em seu espaço pessoal. Os ISFJs acham revigorante e estimulante ambientes e situações harmônicas, saber detalhadamente a direção e procedimentos necessários para a realização de uma tarefa, que demonstrem empatia e consideração para com os outros,
ter seu ritmo respeitado, sentir que as pessoas estimadas por eles estão seguras, protegidas e satisfeitas, sentir que seus gestos e ações são reconhecidos e apreciados, ter momentos para apreciar os pequenos prazeres e detalhes que se apresentam em sua rotina. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do ISFJ são a Madre Teresa, a Rosa Parks, a Beyoncé, o Anthony Hopkins, a Kate Middleton, o Henry Cavill, a Marge Simpson, o Bilbo Bolseiro, o Super-Homem, a Hinata Hyuga e o Samwise Gamgee. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.